Bom dia, brasileiros, brasileira. Aqui quem fala é o Pedro Noé. Bota na sua mente, bota na sua ideia, bota no seu coração. Eu não sou ministro, mas vou falar como ministro de Deus. Meu povo, abra o seu olho. Quando a esquerda fala bolsonarista, não quer dizer o Bolsonaro, não quer dizer o Flávio, não quer dizer Caiado, Zema, Nicola, não. O bolsonarista que eles falam é essa ideia de tirar os corruptos do poder. Abra sua mente. Todo mundo lá do Senado estão podre. Podre. Tudo fizeram aliança com Forcaro. Mas quando o Flávio fez aliança com o Forcaro, não fez aliança. Os Estados Unidos rumou uma para fazer o filme do Bolsonaro. Aí a esquerda fala bolsonarista. Bolsonarista não é uma pessoa, é uma ideia. Bolsonarista não é uma pessoa, bolsonarista é um mandamento que vai vir para tirar os corruptos do poder. Bolsonarista, por isso que eles falam bolsonarista, poder jogar tudo nas costas do Bolsonaro. Mas mesmo assim, eu queria saber de vocês, qual pessoa está falando que Bolsonaro foi convocado? Então, Bolsonaro é o bolsonarista, mas não é o Bolsonaro. Bolsonarista é uma direita conservadora dos cristãos, dos evangélicos, dos católicos que diz ser cristão também. Que fala que são cristãos, não é cristão, são de Roma. Roma foi montado pelo Império Romano. E ele botou a ideia dele, que o primeiro Papa foi Pedro. Não, mentira. Mentira. É porque não leu a história do passado. Lê a história do passado, você vai ver. Quem que foi Roma? Foi o Império Romano. Portanto, o catolicismo é da Igreja Católica Apostólica Romana, que veio de Roma, o mandamento do rei de Roma. Então botou-se império. Aí ele jogou na ideia do povo que Pedro foi o primeiro papa. Mentira. Pedro não foi o primeiro papa. Primeira coisa que eu vou dizer, Pedro foi um discípulo de Jesus, mas não foi papa. Jesus falou para Pedro, Pedro, a quem o povo diz aí fora que eu sou? Ele perguntou os discípulos. Aí eles falaram, um diz que é Elias, outro diz que é Moisés, outro diz que é do seu... Foi falando. É um profeta. E ele falou, Pedro, e tu diz o quê? Pedro falou assim, tu é o Filho do Deus Altíssimo. Tu é o Filho do Deus Altíssimo. Aí ele falou, pois é Pedro, Bajona, filho de Bajona, Simão Bajona.
O negócio é, eu não estou lendo a Bíblia, mas se eu estivesse lendo, eu ia falar mais declarado. Pedro, tu és Pedro. Ele não falou, tu és Pedro. Ele falou, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele falou, tu és Pedro, ele não falou, tu és pedra. Que aí quer dizer Pedro, pedra, né? Tu és Pedro. E sobre esta eu edificarei a minha igreja. O que é que ele quis dizer naquele momento? Ele diz, tu és Pedro, continua sendo Pedro. Mas sobre esta palavra que tu diz, eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. A porta que eu abro, ninguém fecha, que eu fecho, ninguém abre. Então ele quis dizer sobre aquela palavra que Pedro falou, mas não tinha nada a ver com o Papa. Pedro morreu como discípulo. Aí o Império Romano inventou essa ideia para botar na cabeça dos católicos que Pedro era o primeiro papa da Igreja Católica. Não existe na Bíblia. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, não existe papa. Existe Igreja de Roma. Portanto, Paulo foi apóstolo de Cristo, pregador do Evangelho de Cristo. E o que aconteceu? Ele foi preso. Aí quando ele e Sila estavam orando, cantando lá, que a cadeia balançou, que as portas se abriu, o que aconteceu? O soldado quis se matar. Paulo falou, não faça isso. Está todo mundo aqui dentro. Não saiu ninguém. Olha só. Aí o que aconteceu? Aconteceu que a cadeia estava aberta, mas ninguém fugiu. O soldado falou com Paulo, Paulo, o que eu faço para mim ser salvo? Porque o rei ia mandar matar ele. Mandar matar o soldado ali que estava tomando conta da porta. O Paulo estava algemado, pé do homem, do soldado, para poder o soldado não fugir. Foi algemado nele e no tronco. E o soldado ali. Ao soldado, para não se matar, Paulo falou assim, se tu crer, será salvo tu e tua casa. Que o soldado não foi morto pelo romano, aí o soldado abriu a cadeia e falou, pode ir embora. Ele falou, não. Aí foi lá e contou lá. Paulo contou em Roma, o rei, o que tinha acontecido. Aí eles falaram, solta ele. Ele falou, não, eu não vou ser solto. Vocês mandam eles virem aqui conversar comigo. Manda eles virem aqui para conversar comigo. Eu não vou sair daqui, enquanto não vir aqui para me tirar. Aí eles foram lá. A justiça deles foi lá. Quando chegou lá, Paulo falou, vocês podem prender um romano? Vocês podem fazer isso que vocês estão fazendo comigo? Eu sou romano. Eu sou de Roma. Eu sou nascido de Roma. Eu sou romano. E pode ser preso um romano sem motivo? Aí foi aonde que falou, Paulo falou, eu sou de Roma, nascido em Roma. Eu sou romeiro, eu sou romano. Não é que ele seguia a igreja de Roma, ele é romeiro porque nasceu em Roma. Quer dizer, Paulo falou essa palavra. Eu estou falando que está na Bíblia. Eu não estou falando pelas pernas da calça. Estou falando que está na Bíblia. Aí eles foram, conversou lá e tudo. Aí mandaram soltar Paulo. Aí Paulo foi solto. Depois, na frente, Paulo foi apedrejado até a morte. Por quê? Por Roma. Paulo foi. Pedro foi morto. João foi morto. Ia matar João. João falou, não. João não, Pedro. Ia ser morto. Pedro falou, não, me crucifica, mas de cabeça para baixo, que eu não sou o Cristo. Aí botou ele de cabeça para baixo. Foi Pedro.
Se, se, se João não entrou na frente de Pedro, foi Pedro. Tá bom? Porque a memória da gente, 72 anos, eu não estou com a Bíblia aqui para mim poder falar para vocês, né? Mas eu estou falando, você pode olhar na Bíblia que tá. Então, gente, tira da cabeça. Tira da cabeça. Bolsonarista não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, o nome dele é Bolsonaro. Então, a direita fala os bolsonaristas. Por quê? Porque os bolsonaristas é uma direita que está descobrindo toda a sujeira que está no Senado. Você vê, de Alexandre de Moraes, do Lula ao STF, todo mundo sujo. Só não está sujo André Mendonça. O resto está tudo sujo. Você manja só. Todo mundo sujo no STF. Se balançar ali, não fica uma fruta em pé na árvore. Tudo podre. Mas como o poder está na mão deles, eles podem mandar prender quem eles querem, fazer o que quer. Mas se agora o Bolsonaro ganhasse, se tirasse o Bolsonaro, todo mundo que roubou está surto na rua. Alexandre de Moraes, o Toff, Lewandowski, todo mundo está surto, está todo mundo aí com poder. Por quê? Está igual em Roma. Todo mundo estava surto, mas Jesus preso. Todo mundo sendo gloriado, Jesus preso. Paulo preso, Sila preso. Então, agora, qual o poder de Bolsonaro está preso? Por que Bolsonaro está preso? Porque Bolsonaro abriu a boca lá atrás, falou que a mulher de Alexandre de Moraes, eles tinham um contrato de 129 milhões. Ele falou, a minha esposa não tem contrato de 129 milhões, não, Moraes. Não tem. E você vê que saiu tudo agora. Tá vendo? Então o Bolsonaro estava falando a verdade, aí falaram, o bolsonarista, então o bolsonarista começou. Aí a turma do PT voou tudo. A Globo, que é do PT, que é paga pelo PT, da Rouanet, que é ajudar dinheiro ela, então ela mete o cipó para poder não parar de mamar na teta. Entendeu? Então, o Bolsonaro, como foi uma vaca que deu um coice lá nos que estão na teta, ele está preso. Bolsonaro foi aquela vaca que deu coice para poder tirar aqueles bezerros que estão mamando na teta da vaca gorda. Então, a vaca gorda é o Senado, é a presidência da República lá. Então, o Bolsonaro queria dar um coice para tirar, para ninguém mamar mais. Portanto, ele não mamou, ele deixou dinheiro no cofre. E qual de vocês vai falar que ele não deixou? E Lula está deixando o maior rombo. E agora o que está acontecendo? Eu, como um homem que não tive estudo, meu estudo foi cabo de enxada. O meu estudo foi na enxada, de 7 anos. E agora vem essa turma do PT botando que criança não está falando criança, jovem de 12, 13, 14, 15 anos não pode trabalhar. Por que não pode? Eu tenho 72 anos e trabalho desde 7 anos. Nunca, o que aconteceu? Tudo bem, tirar as crianças da escola para trabalhar é erro. Mas depois que sair da escola, chegar em casa, tem que carregar serviço nele para não ir para droga, para bandidagem. Tá vendo? O que adianta você estudar e para roubar? Porque só vai ser grande quem rouba. Só pode trabalhar filho de rouba. Qual empresário que os filhos dele não estão trabalhando? O filho do Joaquim Carlito, dono da empresa da Flecha Branca, eu lembro, ele formou
Ele estudava e ia lá para a empresa do pai mexer nos documentos lá. Isso aí eu falo que eu tenho prova que eu trabalhei lá. Eu carregava eles para estudar para todo lado, de carro. Eu levava para a faculdade, buscava, trazia. Tá vendo? Os filhos dele, Joaquim, Dudu, aquela galera. Então, gente, eu estou falando com vocês. Filho de rico trabalha na empresa do pai. E o filho do pobre não pode fazer nada. Vai ficar à toa para virar bandido, escravo de PT. Você vem aqui no Alto União, tem um monte espalhado aí, não pode trabalhar, pode roubar. Tadinho, esse fica ali na rua. Não pode jogar bola porque o pai não pode pagar. Não pode arrumar um bom time e encaixar ele lá porque o pai não pode pagar, coitado. A mãe não pode pagar. A mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, os filhos ficam aonde? Os filhos vão para onde? Para a rua. Gandaiar, namorar. Daí um dia tem filha com 15 anos, 12 anos, 13 anos, cheio de filho. Por quê? Mas se a mãe e o pai botar a trabalhar, igual as minhas filhas trabalhava, tudo casou bonitinho no cartório, foi na coisa, casou, tá todo mundo até hoje vivendo. Eu tenho ideia, eu tenho 49 anos de casado. Nunca esbarrei um dedo na minha esposa, né? Nunca. Graças a Deus. Por quê? Porque ela sempre me respeitou e eu respeitei ela. E ela nunca precisou trabalhar para ninguém para sustentar minha casa. Tá vendo? Nunca precisou trabalhar para ninguém para sustentar a casa. Depois que eu aposentei, ela falou comigo, eu precisava arrumar uma coisa para poder ajudar. Eu falei, tudo bem. Fui lá, comprei as máquinas de costura, botei em casa, botei uma loja e botei minha filha trabalhar na loja. Mas como era vender fiado, eu tomei prejuízo de 50 mil reais na época, em 2006, 2005, 2006. Tomei prejuízo de 50 mil reais porque vendia fiado, mas hoje não é. Hoje tem cartão. Tem cartão. Tem cartão. A minha esposa começou a trabalhar, mesmo costurando, botei uma costureira ajudando ela, fazendo roupa e para dar para os outros de graça, porque não paga. Entendeu? Porque fiado é o diabo. Quando a pessoa chegar na sua porta e pedir fiado, você pode falar assim, o diabo vem junto. Porque fiado você não sabe quem que é bom. Eu comprava boi. Quando eu vivia na roça, eu comprava na palavra. Mas nunca estou devendo um centavo a ninguém. Eu estou falando no vídeo que procura 4 cantos dessa terra para saber que eu devo um centavo a alguém. Procura onde eu moro aqui no bairro, se eu devo uma pessoa um centavo. Porque meu pai ensinou a ser homem. Comecei com 7 anos a trabalhar, até hoje preciso roubar. Não, e graças a Deus tem minha casa, tem minha família, tem casa aqui em Cachoeira, tem casa na praia, tem casa na... Nunca precisou de eu roubar um centavo de ninguém, mas eu fazia. Quem era o pedreiro? Era eu. Trabalhava na Flecha Branca e partia para dentro. Quando chegava em casa, o meu descanso era uma maceira para mim entijolar, para mim rebocar, para mim fazer a casa. E quem era o servente? A minha esposa. O servente era minha esposa. Tem minha casa na praia lá. Pergunta ali, eu tenho testemunho. Quem era o servente? Depois eu comecei a botar alguém, o serviço pesado. Mas o serviço lá que ela podia fazer, quem era o servente meu? Ela. Eu mexia a massa, fazia a massa e botava no caixote. Ela ia lá botar no caixote para mim rebocar. O servente era eu. Portanto, quando eu caí e eu machuquei, ela quebrou um braço e ficou com o outro engessado. Mas pergunta ela que ela passou miséria, passou fome, foi maltratada. Né? As 2 filhas, com a nora, vieram para aqui cuidar dela com o maior carinho.
com o maior carinho. Isso aí eu falo. Minhas filhas, minha nora, né? Cuidaram dela com o maior carinho. Eu tinha meus netos que ficavam em casa também, filho do filho adotivo, ajudava ela em alguma coisa. Entendeu? Então, gente, bolsonarista não é o Bolsonaro. É um sistema que quer tirar os ladrões do poder. Bolsonarista é um sistema que quer tirar tirar o PT do poder. O PT não é Lula. Lula não é o PT. Lula é um membro do partido do PT. Quem rouba é todo ex, do começo ao fim. Olha só, gente, presta atenção. Vocês são cegos. Vai votar nesse homem de novo? Vocês vão votar nessa colundria de ladrão? Presta atenção. Os seus filhos, os seus netos. O Brasil está sendo saqueado por esse ladrão. Tinha que ganhar tudo bem, o partido bolsonarista, que é o da direita, que não estão roubando. Aí fala, caiu um pingo, porque um pingo, sujou um pingo, tudo certo, que a Bíblia diz que um pingo numa roupa branca mancha toda. A veste estraga, então está estragando o bolsonarista. Foi esse filme que o Flávio não sabia que o Vocaro estava com o Alexandre de Moraes, com o Toff, no Resort, Itaiaiá, sei lá, esse negócio que eles falam. Então, nisso aí que estão falando, entendeu? Aí ele foi e fez o filme também. Chamou os empresários para fazer o filme. Para os Estados Unidos, não foi para ele. Aí foi para os Estados Unidos. Agora estão falando o resto do dia, está tudo nos Estados Unidos. Se o cara lá mandar... Agora, se eu fosse o Flávio, como um grande homem que ele é, o bolsonarista, que somos as pessoas que gostam do bem, junta uma vaquinha, dá um real e paga essa porcaria. Enquanto o Lula roubou lá, foi preso, foi liberado pelo esse homem que está lá, Gilmar Mendes, que era da Praça é Nossa. Ninguém fica falando aquele problema. Então, gente, são tudo bandido. Eles têm o poder, eles podem mandar prender quem que eles quiserem. Eles podem mandar prender quem eles quiserem, porque são bandidos. Você vem aqui onde nós moramos aqui, você sabe quem é bandido, quem não é. Você sabe quem faz, quem não faz. Né? Mas por causa da lei que favorece todo mundo, aí que você falou assim, amanhã sua casa é incendiada, botar fogo, por quê? O poder está na mão dos bandidos. Está na mão deles. Prende uma pessoa, prende um bandido aí, então um bandido é roubando o celular, roubando não sei o que, você prende ele tira sarro na cara da polícia. Na minha época, não. Lá no Lúcio Moreira, estou falando aqui que quem foi delegado de Cachoeira, Itapemirim, qualquer, Lúcio Moreira, batisse um lá, no outro dia não ia voltar para roubar ninguém mais não, porque arrebentava ele lá. Ele não queria saber de cadeia, não. Ele chegava assim e falou, não bate nem não faz nada não. Aí o soldado falou, quando ele falou, não bate não, o bambu da Vimbira lá. Aí no outro dia ele sentava todo quebrado cá, ele falou, vou te liberar, mas eles te trataram bem lá, trataram. Pois é, então agora você faz o seguinte, o Lúcio Moreira chegava assim e falava assim, eles te trataram bem lá, essa noite. Aí ele ficava, trataram. Mas estava todo arrebentado, de tanto apanhar à noite. Aí falaram assim, então agora, eu falei com eles para eles não te bater, não. Eu falei para eles não judiar de você. Agora, eles judiaram de você? Aí eu falei, não judiou não, está todo quebrado. Aí ele falou, não judiou não. Eu falo porque
eu presenciava, né? Aí, não, eu não fez não. Aí não batia não, mas tá todo o lombo ardendo, o couro sortando. Aí falou assim, pois é, então agora, se você vir agora, botar lá, eu vou mandar eles te meter o pau. Aí eles vão te bater. Dessa vez você não apanhou, não. Dessa vez você tá. Ele falava assim: dessa vez você vai ficar livre. Mas sabe que já tinha apanhado. Ele falou assim: o cara falou assim: puta que pariu. Se ele mandou não bater, eu apanhei tanto assim. Se ele mandar bater, eu vou ser morto. Quer dizer, é isso que é autoridade, rapaz. Autoridade tem que ter autoridade. Autoridade tem que ser autoridade. Não é bandido. Não é bandido. Não é bandido. Como o STF lá, aqueles bandidos lá. Não é. Só não pegou quem? Só quem que não está lá? As pessoas que não ficam lá bebendo vinho, tomando vinho, né? Por que Alexandre de Moraes não deixou o Bolsonaro botar aquele outro homem lá? Porque sabia que ia entrar. O André Mendonça não teve jeito e entrou, né? Custaram votar André Mendonça. Cássio Nunes foi rapidinho, porque Cássio Nunes, o André já sabia que ele estava meio sujo lá, porque atingiu a família dele. Então eu já sabia que está tudo com o rabo preso. Está lá o Columbi lá. Era para sair de lá algemado. Está lá só Deus. Vocês viram tanta coisa e não dá o impeachment dessas pessoas. Por que não dá o impeachment? Porque quem está no Senado lá, sentado lá, é dois vagabundos que estão sentados no Senado. É quem? O Columbi e o coisa. Estão tudo com a ficha suja. Então não pode fazer. Agora ele quer dar o impeachment do Jacques Wagner para poder voltar para a primeira instância embaixo para ser liberado, para sair da mão do André Mendonça. Porque na mão do André Mendonça ele está seguro, ele está preso. Aí eles vão fazer tudo para poder soltar ele. Tá vendo? Aí, na hora que mentiu o impeachment, o que tinha? Vai botar o impeachment de Alcolumbre. Tira esse ano da eleição, é para votar nas pessoas que não estão com ficha suja. Entendeu? Se vocês votar no Eduardo e o Eduardo ganhar, quem vai dar as ideias vai ser Bolsonaro. E Bolsonaro dando as ideias, o Flávio vai fazer o que Bolsonaro mandar. E o que o Bolsonaro vai mandar é prender essa cambada toda que prendeu ele. Vai tudo para cadeia. Tá bom? Um bom dia para todos.